Mas como é que vocês debateram, como é que tem sido esse dia a dia lá, o que é que vocês têm ouvido, quais os movimentos a favor, quais os movimentos contra e tal? Queria que você falasse sobre isso para nós. Olha, Joel, você foi perfeito. Espiritualmente falando, que nós estamos conversando com o povo de Deus, todos nós prestaremos conta diante de Deus. De tudo que nós fizemos, de tudo que nós falamos, de tudo que nós também não fizemos, de tudo que nós nos omitimos. Muitas vezes eu vejo cristãos dizendo, deputado, eu não vou me meter com isso, não vou me envolver com isso, que a política é do diabo. Eu quero só deixar claro uma coisa, o crente que não se envolve, que não defende seus valores, que não defende seus princípios na política, será sempre governado pelo ímpio que vai defender os valores dele. O crente que não se envolve, que não defende seus valores, será governado pelo ímpio, como o Brasil está hoje sob juízo, de uma geração de políticos corruptos, indo para a cadeia. Glória a Deus pela Operação Lava Jato, glória a Deus pela descoberta dos crimes dos governos anteriores, do seu Lula, da dona Dilma, de todos esses governos que condenaram o Brasil a uma situação de vergonha nacional, internacional, por conta de tanta corrupção. Glória a Deus por toda essa investigação, porque tudo isso tem que vir à tona, meu irmão. Toda podridão tem que vir à tona. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E Deus está revelando. E nós que somos crentes, temos que nos posicionar. Eu apanho, Joel, você viu, fizeram lista. Fizeram grupos de Twitter, de Facebook, para bater nos deputados cristãos. Sabe, Joel, o que eu falei da vez passada? Poucos são os cristãos que vão lá nos defender. Você é um deles, Joel. Você está sempre, porque você estuda, você lê, você se prepara para o debate e faz um debate em altíssimo nível. E eu me orgulho muito de ter pessoas como você, Joel, que fazem um debate extremamente qualificado com esses esquerdistas, com esses relativistas dos valores de Deus, que não têm interesse nenhum em conhecer o que está por trás das entrelinhas. Eles defendem uma tese e vão defendendo isso até o fim. E o mais interessante é que, quando lhes falta argumentos para defender a tese deles, eles partem para o ataque moral às pessoas que são contrárias às teses dele. Eu sofri fui chamado de defensor de estuprador. O que isso tem a ver? Ah, não, porque essa proposta vai acabar com todo tipo de aborto. Glória a Deus se acabasse. Mas não é o caso. Não é o caso. Eu conheço mães, estive em Brasília na marcha contra o aborto, todas elas participei da Marcha Nacional contra o Aborto no Brasil, que é promovido principalmente por entidades católicas. As entidades evangélicas estão muito fracas em relação a isso, inclusive. Porque parece que o evangélico espiritualiza demais as coisas e não vai para a guerra. Esquece da material aqui, esquece, né? Esquece que porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. Verdade. O povo fica muitas vezes clamando e não marcha. Tem que marchar, tem que ir à luta, tem que fazer valer o nosso valor, o nosso direito, o nosso pensamento. Nós somos maioria no Brasil. E muitas vezes eu vejo cristãos calados, João, e muitas vezes pouco se lixando para o debate político. Sabe o que acontece? Os ímpios continuam governando. O Acre já era para ter um governador crente há muito tempo, temente a Deus, leal a Deus há muito tempo. O Acre era para ter, os nossos municípios, mais prefeitos cristãos, mais vereadores e deputados estaduais cristãos, que realmente são cristãos, porque tem muito que se diz que é cristão e quando vai para o debate se esconde. Eu vou lá e boto a cara a tapa, minha irmã. Apanho muito por isso. Está aqui o Joel. Vocês são testemunha disso, a Adma é testemunha, o pastor Naldo é testemunha disso. Nós vamos para o enfrentamento. Nesta comissão eu fiz um debate, eu fiz uma fala, Joel, que eu os chamei de mentirosos, cínicos. Você pode ver, eu tenho esse vídeo que eu enviei para vários grupos, você viu o vídeo, e ele está na TV Câmara. E eu falei do cinismo e da mentira desses grupos que defendem a liberação definitiva do aborto. A PEC 181 apenas fecha as portas para a tentativa de liberar o aborto definitivamente no Brasil. Ponto. Essa é a verdade. Os ativistas, os relativistas, os esquerdopatas, os defensores do aborto, não. Na verdade, está proibindo, inclusive da mulher que foi estuprada, tirar aquele filho oriundo do estupro. Eles
desvirtuaram, mentiram, porque interpretaram da maneira como eles querem interpretar, de forma mentirosa. Tanto que na outra reunião da comissão, para votar os destaques da matéria, nós propusemos, então a gente coloca textualmente, uma emenda de redação ao texto, a gente coloca textualmente, que os casos tipificados no Código Penal, como as excludentes de licitude, permanecem. Pronto, aí matavam, não quiseram. Dona Érica Cocai não quis, seu Glauber não quis, os deputados do PT, do PCdoB e do PSOL não quiseram. Sabe por quê? Porque eles querem um cavalo de batalha. Eles não querem debater a lei e estabelecer uma regra. Eles querem um cavalo de batalha para matar a proposta e liberar o aborto definitivamente no Brasil, como é o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal com a DPF 442, a ADPF do aborto do PSOL com apoio do PT. É isso que eles querem. O negócio é sério, né, Joel? Mas você está aí, que você está em casa, você está sendo informado. Como foi falado aqui, está escrito na palavra. Quando nós temos o conhecimento, não tem como ser paralisado. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é isso, Fátima? É isso. Estava falando aí sobre desde a concepção. Quando eu descobri que eu estava grávida, a gente geralmente descobre quando está com 6 ou 7 semanas. E aí os que defendem o aborto dizem que ainda não é uma vida. O espermatozoide não entra morto, ele entra vivo. E é tanto que quando a gente vai descobrir, vai fazer a ultrassom, a primeira coisa que a gente escuta é o coração da criança batendo. Verdade. Então cai por terra todo o argumento de dizer que não existe vida. Existe e está em informação. E é difícil você separar, às vezes, o mundo real do espiritual, porque tem a ação do inimigo por trás disso. Quando o Alan falou assim, que isso é espiritual também, porque o inimigo tenta destruir, a gente lembra de Moisés, que foi o grande libertador, que o faraó mandou matar todas as crianças. A própria história de Jesus também, quando Herodes tentou matar todas as crianças, e Jesus se tornou o grande salvador. Mas Satanás sabia de tudo isso por trás. E aí o Joel fez a pergunta, do que o Alan enfrenta lá no Congresso. E a minha pergunta para você é: você não é um homem de ferro. Como é que você faz para suportar tudo isso? Porque, assim, os ataques, querendo ou não, abatem um pouco a gente, porque a gente fica lutando, contra esses pensamentos que querem distorcer tudo que a gente fala, os princípios que a gente defende, E de onde é que você busca forças, Alan? Onde é que você renova o seu ânimo? E o que te faz continuar, estar defendendo isso, Porque, às vezes, você não tem retorno nenhum. Às vezes só tem o ataque e a pessoa não sabe. Nossa, o Alan é um homem de ferro, aguenta tudo isso. E o Alan é um ser humano como nós. Como é que você faz? Olha, Adma, sua fala foi brilhante. Sabe, você primeiro coloca a parte científica da concepção e é o que a ciência, a fetologia já estudou, já definiu. A vida realmente ela começa na concepção, na criação desse embrião, na união do espermatozoide com o óvulo. Isso é pacífico, tanto que a Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece isso, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que é uma legislação acima da Constituição brasileira, porque é uma legislação de várias nações, é uma convenção de várias nações, da qual o Brasil é signatário. Vamos lá. Sob o ponto de vista da força, de buscar força para aguentar tudo isso. Adma, se não fosse a presença de Deus nas nossas vidas, se não fosse o nosso tempo de oração, de quebrantamento, que existe um remédio maravilhoso para isso, é se ajoelhar e chorar. Deus renova as nossas forças, porque tem dias que você está tão entristecido por ver o aumento do mal e quantas pessoas são enganadas. Às vezes eu vejo pessoas de bem, pessoas até de bom coração, sendo enganadas pela mídia, sendo enganadas por esse discurso de ódio dos ativistas contra a vida. E essas pessoas estão ali lendo manchetes, como muito bem disse o Joel, as manchetes mentirosas da imprensa. Hoje a Rede Globo, eu volto a repetir, é um instrumento, infelizmente, do diabo nos lares brasileiros. A Rede Globo tem sido um instrumento de Satanás para desenvolver, para reprogramar
um propósito de destruição da família. Não é? Infelizmente, suas novelas, seus programas de jornalismo, é triste ver o que a Globo está fazendo com o Fantástico, com outros programas. Eu estou cada vez mais não vendo mais Rede Globo, porque é lixo moral nas nossas casas. Então, Adma, eu busco orar a Deus. Ontem nós oramos com o pastor Davi, aqui da Assembleia de Deus. Ele foi no nosso gabinete para conversar e orou por nós. Hoje de manhã nós estávamos ali com a apóstola Deise e ela também orou pela minha vida. Eu vou sempre lá na Jocum orar com o pastor Daniel Batistella, que tem sido um pai, tem sido meu discipulador. E eu busco na oração, no quebrantamento, na presença de Deus e principalmente no apoio da minha família, dos meus irmãos, da nossa equipe aqui do Acre, que é tão querida, que está conosco na batalha, essa força para continuar na luta. E eu quero dizer para você que tem pessoas que você nem conhece, que ora por Glória você, que ora dizendo assim, olha, Deus, dá força para o teu servo lá para trabalhar. Eu queria agradecer essas pessoas. Eu queria agradecer a você que ora pela minha vida. Você que muitas vezes já colocou diante de Deus o nosso trabalho, o nosso mandato. Muito obrigado, meu irmão. Continue orando por mim. Muitas vezes, Joel, nós temos grupos de oração nas igrejas, de pastores e líderes piedosos que amam a palavra de Deus e amam o Evangelho, que levantam intercessores por nós. É verdade. E eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, pela sua vida, minha irmã, que ora por nós, pelo nosso trabalho, pelo nosso mandato, e às vezes eu nem te conheço pessoalmente. Eu quero louvar a Deus pela tua vida. Muito obrigado. E continuando aí com essas perguntas aí, né, pastora Analice? Vamos lá. Fique à vontade para perguntar ou falar algo. Eu quero louvar a Deus, né, pela vida do deputado Alain, que tem nos representado, como a senhora disse. Ele já pagou a laranja? Tem sido... tem sido a voz, né, a voz de muitos de nós lá, tem lutado aquilo que a gente... Aí a gente tem que ajudar ele assim, né, orando, mandando... A gente, quando a gente ora, Deus esforça, né, e como o pastor Naldo estava ministrando aqui, que nós somos um propósito de Deus, e eu acredito que o deputado Alain é um propósito de Deus, né? Amém. Que Deus tem mantido naquele lugar. Eu fico imaginando aquele lugar sem os cristãos, né? É uma coisa terrível. E hoje eu vejo realmente o que o pastor estava falando, que os cristãos muitas vezes ficam dizendo, esse negócio de se envolver em política, eu acho uma ignorância muito grande, e é por isso mesmo que o Brasil está vivendo um juízo de Deus, eu acredito desse jeito, porque o povo, muitas vezes, ele tem o governante que merece, por conta da sua ignorância, da sua má escolha. Eu vejo as pessoas reclamando dos políticos corruptos, mas todo dia eu vejo corrupção na vida de pessoas que têm uma oportunidade pequena e aproveitam, né? Os políticos só têm uma oportunidade maior e também não desprezam, né? Por conta da sua corrupção. Mas eu fico feliz de tê-lo, né, nos representando. Obrigado, pastor. E que Deus levante mais. Eu não estou nem aí se tem pessoas que vão me chamar de puxa-saco, porque chamam mesmo. Eu não estou nem um pinguinho preocupado com a tua opinião, entendeu? Eu sei honrar quem tem honra, né? Amém, pastor. Mas a minha pergunta para o senhor é, como é ser cristão e deputado, ao mesmo tempo, no meio daquela corja? A gente sabe que ali tem uma corja ali de, eu diria, de instrumentos do diabo, como eu tenho visto, e concordo com o senhor em relação à Rede Globo. É um instrumento que eu não vejo mais, larguei faz tempo, não tem nada que edifique, né? Só destrói os lares, destrói as famílias, né, Joel? Destrói. Então eu já larguei para lá. Mas eu queria saber do senhor como é que concilia isso, no meio daquele povo ali tão, né, tão... eu acredito que eles representam ali o inimigo quando ruge ao derredor, buscando a quem possa tragar.